Então, gente, mais uma vez, boa tarde, bom dia, né? Estamos no final da manhã. Bom dia a todos. Nós vamos continuar falando aqui sobre dois processos de descolonização, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, tanto na Ásia quanto na África. Os impérios europeus foram se desmembrando, né? A Europa deixou de ter sua proeminência política mundial, sendo substituída pelas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E é nesse contexto de Guerra Fria que a gente tem que entender o processo de descolonização de ambos os continentes. Da última aula falamos sobre a Índia. Fizemos a introdução geral sobre Bandung, né? Que todos os países foram colônias, se uniram então para condenar e estabelecer estratégias conjuntas para não virarem simples marionetes nas mãos da União Soviética e dos Estados Unidos, criticando colonização, tentando então destruir esses impérios, desmobilizar então o imperialismo, descolonizar até mesmo a cultura, valorizando sua cultura local, porque o imperialismo ele sempre desmerece, né, a cultura da colônia, seja a língua, seja a religião. Então, vamos falar aqui de três exemplos interessantes, que é a Argélia. Talvez você pergunte por que tem tanto árabe na França hoje em dia. Por que um dos melhores jogadores da França em todos os tempos não nasceu na França, nasceu na Argélia. Então, essa proximidade da cultura francesa com os argelinos. Também a gente vai falar sobre nossos primos do outro lado do Atlântico. Engraçado que o Brasil, né, durante o governo Lula, ele tentou se aproximar dos países da África. Durante o governo PT aqui no Brasil, a diplomacia ela tentou ser sul-sul, eu dizia, privilegiando então a relação comercial com os países da África e da Ásia, né, do Sudeste da Ásia, Oriente Médio, saindo um pouco do mapa do norte, em Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão, por exemplo, né? Eles tentaram estender, né? Então, gente, a gente esquece muito dos nossos primos do outro lado do Atlântico, né? Nós compartilhamos com ele também essa cultura lusófona, foram colônias de Portugal. Quando você pergunta para um aluno assim, quais foram os países colônias de Portugal? O cara só vê a mente Brasil. A gente vê que na África, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, foram colônias de Portugal, né? Possuem cultura lusófona muito forte, a língua portuguesa é falada lá, né? E com muita força, porque nesses países geralmente você tem uma infinidade de línguas, mas meio que a língua portuguesa ela meio que une, né, todas essas culturas. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é a língua do conquistador e foi uma conquista muito violenta. A gente viu que quando Portugal saiu do Brasil, no Brasil tornou independente, foi uma coisa meio negociada, né? Uma coisa mais tranquila. Agora, Moçambique e Angola, guerra civil, né? Uma guerra civil longa, uma guerra civil violentíssima, sabe? Terrível, para os dois lados, tanto para Portugal quanto para a Espanha, para esses países da África. Então, vamos falar um pouco sobre o papel da África. A África talvez seja o continente que mais sofreu com a colonização europeia. Os portugueses estavam presentes desde o século XV, né, na África, mas sempre, como eu digo, no litoral. A presença portuguesa estava já em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, onde é hoje a Argélia e o Marrocos também. É a primeira conquista portuguesa justamente nesse território no norte da África, lutando contra os muçulmanos. Angola e Moçambique, né, sendo sempre estratégicos na chegada dos portugueses à Índia, né, com pontos de parada de comércio, sempre isso, né? O Império Português era um império comercial. Mas no século XIX, Portugal, como já estava lá, meio que vai na onda das grandes potências industriais da Europa, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, dividindo a África. É claro que Inglaterra
Alemanha e França, que eram as potências mais fortes no século XIX, elas pegaram as melhores partes mais ricas da África, e meio que tentavam, sem puxar o tapete, de Portugal e Espanha, que eram as potências decadentes, né? Já não era mais nem potência no século XX, no século XIX, que dirá no século XX. A Espanha tinha um pedacinho da Argélia e do Marrocos, um pedacinho mesmo que ela dividia com a França, e Portugal tinha Angola e Moçambique. Se vocês notarem no mapa, os dois ficam no extremo sul, né, do continente africano. Um fica diametralmente oposto ao outro. Angola fica no Atlântico, Moçambique fica no Índico. O sonho de Portugal era juntar e fazer uma única grande colônia portuguesa na África, explorando o interior da África. Que só ficavam no litoral, estavam interessados agora em explorar o interior, tal como os outros países industriais europeus fizeram. Só que a Inglaterra, sempre a Inglaterra, com interesses muito maiores, a Inglaterra meio que começa a invadir o território que era dos holandeses, que era mais ao norte, justamente próximo da região que os portugueses queriam expandir, e aí vence os holandeses, né, que chamam também de boeres, né, os boeres, que eram os descendentes de holandeses, estavam lá há muito tempo, porque os franceses, alemães, italianos, holandeses, quer dizer, perdão, ingleses e franceses chegaram no século XIX, mas os portugueses e os holandeses já estavam ali desde o século XVI. Então, mesmo os brancos portugueses e holandeses na África meio que se consideram africanos. Por mais que eles não se misturem, não compartilhem valores com os africanos, né, negros, eles se consideravam, então, principalmente os holandeses, se consideravam africanos, donos daquele território. E meio que a Inglaterra, muito mais forte, tomou a região dos holandeses, chamada Transvaal, uma região rica em minério de ouro e pedras preciosas, né, diamante, por isso que os ingleses ficaram loucos com aquela região, e aí impediu o projeto de Portugal de se expandir. Portugal, então, teve que lutar para manter o seu exíguo, se bem que nem tão exíguo assim, né? Moçambique é grande, Angola são países grandes até. Então, gente, vamos falar rapidinho aqui do que o papel da independência. Na independência desses países, criou muitos países novos. De 193 estados, segundo a postura de vocês, na ONU, né? Os 123 estados-nação representados na ONU, 128 foram colônias no passado. Olha o tamanho da presença europeia no mundo, principalmente na África e na Ásia. Então, temos duas formas de luta, né, pela independência, duas formas de processo de independência. Nós temos, então, uma mais negociada, né, uma mais pacífica, nem tão favorável assim aos africanos, que era chamada de concessão, né? Então, era uma negociação, como foi feito na Índia. A Inglaterra, principalmente, tinha essa política de fazer uma independência negociada, e muito estratégica, né? Muito favorável à própria Inglaterra. Deixar o império se desmembrar, mas sempre ainda mantendo uma certa autoridade, recebendo, então, muitos benefícios dessa aliança com as elites. Quando os europeus chegam na África, na Ásia, uma forma de dominação, uma das estratégias que os europeus têm de dominação é sempre fazer aliança com um certo grupo étnico, porque, visto de fora, e é uma visão até muito preconceituosa e ignorante da nossa parte, olhar os povos africanos, né, os africanos como um único povo, né? Quando que você tem uma infinidade de culturas, de línguas, de nacionalidades, de tribos, de religiões. Tá? A África não é um monolito negro, né? Pelo contrário, há uma variedade humana muito rica na África. A gente lida muito, a gente valoriza muito a riqueza natural da África, mas a riqueza humana da África também é muito grande. Então você tem os árabes no norte da África, que são diferentes entre si, egípcios, tunísios, líbios, etíopes, somali. Você tem mais
Na Ásia Central, você tem a África, perdão, a África Central, você tem a África dos litorais, a África do Índico, não é a mesma África do Atlântico. Então, são povos muito diferentes. E a gente sabe que, como eu já sempre citei aqui, que os limites geográficos dos países da África é muito retinho, parece que alguém pegou a régua e passou por cima de acidentes geográficos, de limites naturais como rios, florestas, deserto, passou por cima mesmo, visando sempre o interesse dos europeus. Isso acabou juntando povos que muitas das vezes eram inimigos seculares. E os europeus se aproveitavam dessas rixas, dessas disputas internas dentro da África, favorecendo sempre um povo para explorar melhor outros povos, ou mesmo dentro de um único povo mais conciso, né, mais homogêneo, favorecer um grupo, criando uma elite, mandando essa elite para estudar em universidades europeias, favorecendo a utilização da língua metropolitana, em detrimento das línguas nativas, sempre assim, né? Humilhando sempre a cultura local, desmerecendo a língua, desmerecendo a religião, as tradições locais e favorecendo sempre aqueles que estariam dispostos a falar uma nova língua, aprender novos costumes. Portugal fez muito isso na África, mas também a França. Então, temos essa independência negociada, que visa manter no poder a elite que já dominava. Um exemplo disso é a Inglaterra com a África do Sul. Então, a Inglaterra negociou com a elite branca, racista, para manter os privilégios da Inglaterra, né? E manter subjugada a massa de mas de negros nativos da África do Sul. E já outros países, principalmente Angola, Argélia e Moçambique, vão por outro lado, né? Vão para o confronto, não quer negociação. Eles querem os europeus fora da África. Argélia, Angola e Moçambique então vão partir para a guerra, para o confronto armado, principalmente para a guerrilha, fazendo então bom uso do conhecimento da geografia do local. Então vamos falar primeiramente da Argélia. A Argélia foi colonizada pelos franceses no século XIX com a desculpa de combater no Mediterrâneo, né? A gente deve lembrar que a França também é um país mediterrâneo, não é apenas atlântico, ele também é mediterrâneo. Combater a ação de piratas argelinos que estariam então tocando terror ali naquela região do Mediterrâneo, próximo da França. Talvez até tivesse realmente as atividades piratas, sempre houveram e existe até hoje, principalmente na região da Somália, da Etiópia, que mais tem os caras assim com barquinho ferrado, entram com seus AK-47, tomam cargueiros, navios e depois pedem o de resgate. Então, com essa desculpa de combater a pirataria argelina, os franceses então tomaram Argel, a capital então da Argélia. A Argélia que era um reino, ela fazia parte então do Império Maior, né, do Império Turco-Otomano. Depois conseguiu se libertar do Império Turco-Otomano, virou então um potentado muçulmano ali no norte da África, que fazia muito comércio com a Europa e com o resto da África subsaariana também. Então, os franceses tomaram o litoral, mas também depois eles começaram a tomar o interior da Argélia. A Argélia é um país, em sua maioria, desértico, clima mediterrâneo, típico do sul da Europa, né, que é o clima mediterrâneo, favorável ao cultivo de uvas, né, para a produção de vinho, e também criação de animais, e azeite, né? O principal produto de exportação deles talvez seja esses. E então, a gente deve lembrar que um dos fatores que vai levar à expansão imperialista, além de conquista de mercado consumidor, de matéria-prima, os europeus estavam interessados também em escoar a sua população. Imagine que a população europeia estava crescendo muito no século XIX,
as cidades incharam, não só Londres inchou com a chegada, né, do êxodo rural, durante séculos chegando sempre mais gente, aumento da população europeia, e na França, onde eles iam jogar tanta gente, né? Para onde eles iam mandar tanta gente? A Inglaterra tinha um vasto império, então eles pensaram na Argélia. Então, se faltava terras para todo mundo na França, o governo francês viu na Argélia uma forma de escoar o excedente populacional. Então, eles foram invadindo, tomando o interior da França, com a desculpa de combater banditismo, de combater as lideranças tribais, né, que os árabes também, não só na Península Arábica, mas também no norte da África, nas comunidades mais ao interior da África, mesmo no mundo árabe, você tem a presença assim, de tribos, né? Essas tribos não respeitam muito o governo estabelecido, o governo central, tem uma certa autonomia, são muito livres. E aí os franceses então foram tomando, vencendo essas lideranças e impondo o governo francês, impondo as leis francesas a esses povos. E então foi desestabilizando as relações sociais que existiam ali no meio, ali no interior da Argélia. E então foi tirando os pequenos agricultores foram perdendo suas terras para os franceses, e no lugar desses pequenos agricultores foram colocando então colonos franceses. Os franceses então começaram a migrar da França para a Argélia para ter terras. E muitos desses colonos, por mais que não fossem ricos, tinham mais recursos que os argelinos para investir. Isso foi criando então uma desigualdade social muito forte na Argélia. Os árabes nativos da região foram empobrecendo, enquanto que os colonos, chamados Pierre Noir, quer dizer, pé preto, porque eles usavam bota ou sapato, né? Geralmente os argelinos usavam sandálias, ou então aqueles sapatinhos, tipo umas sapatilhas de tecido. Eles diziam, olha, os pé pretos vieram aqui e roubaram tudo da gente. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, para manter o poder, né, sobre esse povo conquistado, a França pegava uma elite para ser educada na França. Quem estava disposto, então, a ir para a França, aprender francês, substituir o islamismo pelo cristianismo, a adotar, então, valores franceses, a cultura francesa, se vestir de maneira ocidental, deixar de lado o fez. Você sabe o que é o fez? O fez é um chapéu típico do norte da África e da Turquia, que ele é tipo um copo de cabeça para baixo vermelho, feito de feltro vermelho, né, tecido feltro, com uma cordinha dourada, né, e que era muito comum dos homens usarem o fez na Argélia. E o fez chegou a ser proibido, cara. Né, uma forma até de proibir a cultura. Os franceses proibiam os argelinos de usar fez. Então, surgiu uma elite nova na Argélia, uma elite afrancesada. Tipo que eu falei sobre a aula sobre o Vietnã, que surgiu então uma elite afrancesada, cristianizada, que não se identificava mais com o povo, mas aqui na Argélia vai ser diferente. Esses jovens que vão estudar na África, quer dizer, perdão, na França, eles voltam intelectualizados. A ideia era transformar eles em funcionários de alta categoria dentro da administração colonial francesa na Argélia. Mas o que acontece? Esses caras começam a ter contato com ideias de nacionalismo da própria Europa e levam para a Argélia. E começam, então, a criar um movimento emancipacionista. Muitos deles têm contato com ideias socialistas, comunistas, anarquistas na França, sindicalistas, tudo aquilo que um bolsonarista odiaria ouvir. Voltam para a Argélia cheio de ideias novas e começam, então, a criar movimentos de emancipação. Em resposta, a França amplia a cidadania aos argelinos. Então, o cara que nascia na Argélia, o argelino, árabe, agora ele também era francês. Por isso que hoje, na França, os argelinos chegaram com força total. Marroquinos e argelinos e senegalenses chegaram com força total na África, na França. Por quê? Porque eles são franceses também.
eles têm nacionalidade francesa. É o Zidane, né? O jogador francês da seleção francesa, mas não era nascido na França, ele é argelino. Você vê que fisicamente ele tinha traços bem árabes, né? Ele não se parecia tanto com um francês, apesar de ser branco, ele tinha traços árabes. E começa, então, o chamado Frente Nacional de Libertação, um movimento, então, guerrilheiro. O que é guerrilha, gente? A guerrilha são aqueles combatentes em menor número, se aproveitam, então, fazem bem uso da geografia local, fazem escaramuças, né? Está lá uma base francesa no meio lá da Argélia, do interior da Argélia. Os caras, então, atacavam repentinamente, venciam alguns franceses, fugiam para o interior. Os franceses, então, iam atrás, igual como aconteceu no Vietnã, o que aconteceu também no Afeganistão, os ingleses, russos e americanos. Sempre assim, o exército invasor é muito maior, você não enfrenta ele diretamente. Você faz escaramuças, ataca repentinamente, foge, faz armadilhas, sabe, escaramuças, para afetar até psicologicamente o inimigo. E isso, então, vai ser também acompanhado de ataques terroristas em Argel, na capital, nas cidades. Então, a Frente de Libertação Argelina, ela atacava com ataques terroristas, explodia bombas, assassinatos políticos. E a França respondeu com muita violência também, muita violência. A França ela era extremamente violenta, sufocando esses movimentos nacionalistas na Argélia. Até mesmo voltou a tortura, né? Os franceses, tem caso assim que um terrorista ele disse que tinha colocado bomba, mas não disse aonde. Ele podia ter colocado em escolas, em centro comercial, em uma estação de energia, ninguém sabia. E os franceses queriam torturar eles. Muito interessante isso. Tem a ver até com o Brasil, porque isso na década depois da Segunda Guerra Mundial, até mesmo assim anos 60, quando só há independência em 1962, há o golpe de Estado no Brasil em 64. Então, muitos dos militares brasileiros tiveram aula de como fazer tortura, de como fazer interrogatórios baseados na extração de depoimentos à base da tortura com militares franceses. Isso é muito interessante, porque os franceses criaram técnicas de tortura terríveis contra membros da Frente Nacional de Libertação Argelina. E é interessante que teve esse caso, né, que esse terrorista ele não disse, estava disposto a não falar onde estava, e os franceses já queriam torturá-los. Mas eu acho que, eu não sei se foi o chefe de polícia da francês que ele disse: não vou torturar ele, vamos procurar a bomba. Porque se a gente começar a torturar o cara, vai ser um caminho sem volta, né? A tortura é uma coisa assim, desumana. Ela é condenada pela ONU, condenada por países civilizados. A gente nunca deve compactuar com tortura. Não importa se for para conseguir informações privilegiadas ou até mesmo que salve mais vidas. Porque a tortura ela é um caminho sem volta. Você tira a humanidade do torturado. Você não vê mais o torturado como um ser humano. E a partir daí, então, nós também nos tornamos menos humanos. Então, essas guerras civis, essas torturas, ataques terroristas, guerrilha no interior da Argélia, vai, então, de 47, quando começa a Frente de Libertação Nacional, liderada por Mohamed Ahmed Ben Bella. Não precisa decorar esse nome, tá? Vamos chamar, então, só de Ben Bella, o nome desse cara. Chega a uma crise que aumenta muito a estabilidade, porque o próprio presidente da França, quando chegou ao poder, o herói da Segunda Guerra Mundial, o De Gaulle, Marechal de Gaulle, o grande herói da resistência francesa, a voz francesa contra os nazistas,
ele então se torna um presidente da França e ele fala, olha, os argelinos têm o direito à liberdade, à autodeterminação, sim. Mas dentro da França havia uma posição muito forte de manter o Império Francês, de manter a Argélia. Nós vimos que a França queria manter o Vietnã como colônia, mesmo contrariando os Estados Unidos. Então fica um choque dentro da França e na Argélia. Depois de muito sangue derramado, muito mal-estar, muito rancor acumulado, eles chegam a um armistício, negociam então a paz. Em 1962, cessam-se os confrontos. Armistício de Evian, que é uma cidade na Argélia. E aí, então, na França, faz-se um plebiscito, consulta-se a população para tentar terminar com a dominação francesa na Argélia. E aí os franceses, os argelinos, optam pela independência da Argélia. Então, acaba a dominação da Argélia. Gente, não vai dar tempo para a gente falar de Portugal, né, de como termina a ditadura fascista em Portugal. Eu queria falar um pouco mais demorado sobre Angola, Moçambique. Eu acho que é importante. Certa vez eu fiz uma viagem de Uber e eu notei que o motorista ele era já um senhor, ele tinha um sotaque português muito forte. Então a gente começou a conversar e ele falou que na juventude dele, quando ele tinha 18 anos, ele lutou nas guerras coloniais em Angola. Ele, jovem, se alistou e foi enviado para lutar pelo Império Português em Angola. E aí a gente começou a conversar, ele notou assim, cara, ele disse assim, eu estou há mais de 40 anos morando aqui no Brasil. Ele falou, eu estou mais de 40 anos aqui no Brasil, você é a primeira pessoa que sabe tudo sobre a história de Angola, porque fez parte do meu mestrado, né? Frustrado, mas meu mestrado era baseado na história de Angola e Moçambique também. E a gente começou a trocar ideia. Ele falou que ele combateu, aí eu falei da MPLA, da floresta, né? Que é do Mayombe. Ele falou que o Mayombe é um livro clássico da literatura angolana, de um escritor angolano chamado Pepe Tela, muito popular na Angola, em Portugal e aqui no Brasil também. Ele tem livros. Aliás, o meu mestrado seria sobre o Pepe Tela. E ele ficou espantado assim, cara, você conhece tudo sobre o Mayombe, sobre as negociações, né, que o MPLA era apoiado pelos soviéticos e orientação marxista, e a UNITA e a FNLA aliados aos Estados Unidos e também a África do Sul. A gente falou muito. Tanto é que a gente conversando e até se perdeu, né? Nossa viagem ficou um pouco mais longa. Mas foi uma experiência muito interessante. Então, gente, não sintam medo de todos os motoristas de Uber. Alguns têm histórias muito interessantes. Gente, eu vou tirar nossa fotinho probatória. Eu gostaria que vocês comentassem aí alguma coisa. Só o nosso querido Frederick comenta sempre. Frederick, foi uma experiência muito boa. Pena que eu esqueci de pegar o contato dele. Eu queria até entrevistá-lo, sabe? Pensei, pô, isso aqui é um material, porra, eu perdi a oportunidade. Eu estava um pouco com raiva do meu orientador. Então eu acabei meio que, depois que eu parei a pensar, puxa vida, podia ter pego o contato dele, entrevistado o cara, escrito um artigo maneiro. Já era. Mas foi uma experiência muito interessante. Essa turma aqui sempre presente. Muito bom. Obrigado, meninos, pela atenção de vocês, tá? Força aí na quarentena. Não sei se um dia a gente volta a se falar pessoalmente. Eu sinto muita saudade de vocês. Sério mesmo, tá? Eu acho que não. Eu também estou cansado de ficar em casa. Queria voltar. Queria que esse pesadelo acabasse de uma vez. Gente, muito obrigado. A gente vai sim, Fred, com certeza. Eu nunca dou aula para o terceiro ano, né? É uma pena. Eu prefiro, aliás, eu prefiro. O terceiro ano é muito corrido. É muito difícil. Eu prefiro deixar lá para o meu parceiro, para a Natália, para o Vilela, para o
Franklin, que são pessoas muito mais capazes do que eu para lidar com tanto. Era para a gente ter falado sobre Portugal, Moçambique, Angola e África do Sul. Estou aqui enrolando vocês. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem a gente continua esse assunto. Eu acho interessante, pouco falado. Né? É importante que vocês saibam, né? Conheçam os nossos primos, que eu chamo de primos porque somos ligados culturalmente. O nosso povo é composto por pessoas que vieram forçados de lá para cá e a gente esquece dos que ficaram lá. E a gente fala a mesma língua, cara. Gente, muito obrigado. Cuidem-se, divirtam-se com segurança, com responsabilidade. Até a próxima. Obrigado, Letícia. Você que é maneira pra caramba. Valeu.